Imagine que você pudesse construir um mundo do zero. Escolher quais animais existiriam, quais florestas cresceriam, quais regras da natureza valeriam. Agora imagine que a própria Terra já fez isso. Há mais de 80 milhões de anos, um pedaço do continente africano se desprendeu silenciosamente e começou a derivar sozinho pelo Oceano Índico. Isolada do resto do mundo, essa terra seguiu um caminho único. Aqui a evolução tomou outra direção. Sem leões, sem elefantes, sem os grandes predadores que moldaram a vida em todo o resto do planeta. O resultado foi algo raro, um lugar onde criaturas surgiram, se adaptaram e sobreviveram de formas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. É como se a natureza tivesse reescrito suas próprias regras. Esta é Madagascar, a quarta maior ilha do mundo e um dos lugares mais únicos da Terra. Mas essa singularidade não está escondida em um único ponto do mapa. Ela se revela em cada detalhe, na paisagem, na vida e nas marcas que o tempo deixou. E em alguns lugares, isso se torna impossível de ignorar. No oeste da ilha, por exemplo, a própria terra parece contar essa história. As paisagens começam a mudar. O verde denso dá lugar a tons mais secos, mais quentes, e formas que não seguem nenhum padrão familiar. É aqui que se encontra um dos cenários mais emblemáticos de Madagascar, a Avenida dos Baobás, um lugar onde o tempo parece desacelerar. Os baobás se erguem como colunas vivas, com troncos massivos e galhos retorcidos que lembram raízes apontando para o céu. Algumas dessas árvores têm mais de 1000 anos, silenciosas testemunhas de tudo o que já mudou ao seu redor. Mas esses gigantes não são apenas impressionantes pela aparência. Eles são, na verdade, reservatórios naturais. Cada tronco pode armazenar até 32 mil litros de água, uma adaptação essencial em um ambiente onde a seca faz parte da vida. E ainda assim, o que torna esse lugar realmente fascinante não é apenas o que existe, mas o que já não está mais ali. A Avenida dos Baobás não é uma floresta natural, é o que restou dela. Há milhares de anos, essa região era coberta por uma vasta floresta tropical, densa e cheia de vida. Mas com a chegada dos humanos, esse cenário começou a mudar. A terra foi sendo transformada para a agricultura, e pouco a pouco a floresta desapareceu. Os baobás permaneceram, talvez por respeito, talvez por tradição, talvez porque mesmo naquele tempo já fosse claro que aquelas árvores eram diferentes de todo o resto. Hoje eles permanecem de pé, isolados, como sobreviventes de um mundo que deixou de existir. E de certa forma, essa é a essência de Madagascar, um lugar onde o passado ainda está presente, mas cada vez mais distante. Explorar Madagascar não é apenas uma jornada por paisagens únicas. Em muitos lugares é também um desafio constante. No oeste da ilha, um simples deslocamento pode se transformar em algo imprevisível. Estradas de terra cortam regiões isoladas, desaparecendo entre rios e planícies que mudam com as estações. O rio Tsiribihina é um desses pontos. À primeira vista, parece apenas mais um obstáculo natural, mas ali atravessar não é algo garantido. Em algumas áreas, pontes de concreto tornam a travessia possível.
estruturas que trazem um breve vislumbre de estabilidade em meio a um território onde o controle humano ainda é limitado. Mas, em regiões mais remotas, essas pontes simplesmente não existem. No lugar delas, surgem balsas improvisadas, plataformas de madeira simples e muitas vezes instáveis que transportam pessoas e até veículos. Caminhões, carros, tudo precisa ser cuidadosamente posicionado sobre essas estruturas flutuantes. Não há pressa, não há certeza. A travessia depende da correnteza, do equilíbrio e de uma confiança silenciosa de que tudo vai dar certo. E mesmo quando a outra margem é alcançada, o caminho continua longe de ser fácil. Porque Madagascar guarda um dos terrenos mais extremos do planeta, os Tsingy de Bemaraha, um lugar onde a terra se transforma em uma verdadeira floresta de pedra. Formações de calcário se erguem em todas as direções, criando um labirinto natural de lâminas afiadas. Algumas dessas estruturas chegam a 70 metros de altura, formando um cenário que parece impossível de atravessar. Vistos de longe, os Tsingy lembram ondas congeladas no tempo, mas de perto revelam sua verdadeira natureza. Superfícies cortantes, capazes de ferir com facilidade. Passagens estreitas, onde cada movimento precisa ser calculado. É um ambiente onde o erro não é uma opção simples. Caminhar por ali exige atenção constante. Cordas, pontes suspensas e trilhas improvisadas ajudam a guiar o caminho, mas nunca eliminam o risco. Em muitos trechos, o único sentido possível é para cima e, ao alcançar certos pontos, revela a dimensão desse lugar. Um horizonte preenchido por milhares de pináculos de pedra se estendendo até onde a vista alcança, como se a própria terra tivesse se fragmentado, expondo algo bruto e inacabado. Por gerações, comunidades locais evitaram essa região, não apenas pela dificuldade, mas pelo significado. Os Tsingy eram vistos como um lugar proibido, associados a espíritos e forças que não deveriam ser perturbadas, e por muito tempo permaneceram intocados. Hoje passagens foram abertas, trilhas foram estabelecidas, mas mesmo com a presença humana, a sensação permanece. Há lugares aqui que ainda parecem não pertencer ao nosso mundo, e talvez nunca tenham pertencido. Se as paisagens de Madagascar já parecem irreais, o que vive nelas vai ainda mais longe. Este é um dos poucos lugares do planeta onde a vida evoluiu em completo isolamento por milhões de anos. Um laboratório natural, onde cada espécie conta uma história que não se repete em nenhum outro canto da Terra. No sul da ilha, o Parque Nacional de Andringitra revela um ambiente totalmente diferente. Picos de granito se erguem de forma abrupta, cortando o céu com formas irregulares. O ar é mais frio, mais rarefeito, e o silêncio carrega uma sensação de profundidade difícil de explicar. Mas à medida que se desce dessas alturas, o cenário começa a mudar. Os vales se abrem em colinas verdes que se estendem até o horizonte, e é nesse ambiente mais tranquilo que alguns dos habitantes mais emblemáticos de Madagascar se revelam. Os lêmures, símbolos vivos da ilha e resultado direto de milhões de anos de evolução isolada. Os lêmures de cauda anelada são, talvez, os mais conhecidos. Frequentemente vistos aquecendo seus corpos ao sol, sentados sobre rochas, com os braços abertos, como se absorvessem cada raio de luz da manhã. Suas caudas listradas se destacam na paisagem, funcionando quase como bandeiras em movimento. Mas nem todos os lêmures se movem da mesma forma. Os sifacas, por exemplo, revelam uma das adaptações mais curiosas da natureza. Nas árvores, são ágeis e precisos,
mas ao descerem ao solo, seus corpos parecem fora de lugar. Incapazes de caminhar normalmente, eles se deslocam com pequenos saltos laterais, como se estivessem dançando. Um movimento estranho, mas perfeitamente funcional em um ambiente onde sobreviver exige adaptação constante. Outras espécies revelam comportamentos ainda mais distintos. Os lêmures de bambu se movem com rapidez e inquietação, sempre atentos ao ambiente ao redor. Já os lêmures de rufo vermelho parecem viver em outro ritmo, frequentemente deitados sobre galhos, aproveitando o calor do sol, quase imóveis, como se tivessem encontrado uma forma mais simples de existir. E entre todos eles há um que se destaca, o indre, o maior dos lêmures. Com olhos grandes e expressivos, ele se move pelas árvores com uma presença quase silenciosa, mas é sua vocalização que realmente chama a atenção. Seus chamados ecoam pela floresta como um canto distante, longo, intenso, impossível de ignorar. É um som que parece pertencer a outro tempo, e de certa forma pertence mesmo. Os lêmures carregam em seu DNA cerca de 60 milhões de anos de evolução isolada. Mais de uma centena de espécies diferentes surgiram aqui, adaptadas a nichos extremamente específicos. Antes da chegada dos humanos, algumas dessas espécies eram gigantes. Lêmures do tamanho de gorilas percorriam essas mesmas florestas. Animais que desapareceram com o tempo, restando apenas fragmentos de sua existência em fósseis e histórias. Mas os lêmures são apenas parte dessa diversidade. Quando a noite cai, Madagascar revela um outro lado. Criaturas que evitam a luz do dia começam a se mover nas sombras. Entre elas, uma das mais incomuns, o aie-aie. Com olhos grandes e um corpo que parece desproporcional, ele se move pelas árvores de forma silenciosa. Seu dedo alongado e extremamente fino funciona como uma ferramenta precisa. Ele bate na madeira, escutando os ecos, identificando espaços ocos onde larvas se escondem. E então, com movimentos rápidos, extrai seu alimento de dentro da árvore. É um método tão específico que parece quase impossível de ter surgido ao acaso, e ainda assim funciona perfeitamente. Espalhados por toda a ilha, outros especialistas dominam seu próprio espaço: os camaleões. Madagascar abriga quase metade de todas as espécies do mundo. Alguns são grandes, visíveis entre galhos e folhas. Outros são tão pequenos que caberiam na ponta de um dedo. Mas todos compartilham habilidades extraordinárias. Seus olhos se movem de forma independente, permitindo uma visão completa ao redor. E no momento certo, suas línguas disparam com uma velocidade impressionante, atingindo o alvo antes mesmo que seja possível perceber o movimento. Cada detalhe, cada comportamento é resultado de milhões de anos de isolamento. E talvez seja exatamente por isso que Madagascar ainda surpreende. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. É isso que permite que histórias como essa continuem sendo contadas. E já que você chegou até aqui, de onde você está assistindo? Escreva sua cidade e país nos comentários. Adoramos ver até onde essas histórias chegam. Mas nem tudo aqui existe sem ameaça. Nas copas das árvores, um predador se move quase invisível: a fossa.
ágil, silenciosa e perfeitamente adaptada para caçar lêmures. Sem grandes felinos na ilha, ela ocupa o topo da cadeia alimentar. Um lembrete de que, mesmo em um lugar tão único, o equilíbrio ainda depende de predadores e presas. E esse equilíbrio é mais frágil do que parece, porque apesar de toda essa diversidade, tudo isso existe em um espaço limitado. E cada mudança, por menor que seja, pode ter consequências irreversíveis. Para entender Madagascar por completo, não basta apenas olhar para sua natureza. É preciso observar também como os humanos aprenderam a viver dentro dela. Longe dos parques nacionais, estradas de terra vermelha cortam o interior da ilha. Elas serpenteiam por colinas amplas, atravessam vales silenciosos e conectam comunidades que existem ali há gerações. Cada curva revela um novo cenário: campos ondulantes em tons dourados, pequenas vilas espalhadas pelas encostas e a sensação constante de que o tempo segue um ritmo diferente. Nas terras altas, essa relação entre humanos e paisagem se torna ainda mais evidente. Arrozais esculpidos em terraços descem pelas montanhas como degraus gigantes, um trabalho construído ao longo de séculos, moldando o relevo com precisão e necessidade. Durante o cultivo, esses campos brilham em verde intenso. Na colheita, assumem tons dourados e, quando alagados, refletem o céu como espelhos espalhados pela paisagem. É um equilíbrio delicado. Cada plantio depende do clima, das estações e de um conhecimento passado de geração em geração. E, no centro desse mundo, está Antananarivo, a capital de Madagascar. Construída sobre colinas, a cidade se espalha em camadas, misturando construções antigas e modernas em um espaço que nunca para de crescer. Mais de 2 milhões de pessoas vivem aqui, em um país que, apesar de sua riqueza natural, ainda enfrenta desafios profundos. Madagascar está entre as nações mais pobres do mundo. Mas reduzir o país a isso seria ignorar algo essencial. Existe uma resiliência silenciosa aqui, uma capacidade de adaptação que reflete, de certa forma, a própria história da ilha. Nas vilas do interior, como Ambodolahi, a vida segue um ritmo próprio, baseada no cultivo, nos ciclos naturais e em tradições que resistem ao tempo. Em regiões mais isoladas, como Andraheti, uma única estrada de terra pode ser a única ligação com o mundo exterior. Ali, a sobrevivência ainda depende de compreender a natureza, não de controlá-la. E mesmo em meio a esse isolamento, o inesperado surge. Nas águas do Lago Mantazoa, esturjões produzem um dos itens mais improváveis do continente africano, o caviar. Uma produção que contrasta com tudo ao redor e mostra como Madagascar continua surpreendendo. Mais adiante, no lago Tritriva, a história geológica da ilha reaparece. Um antigo vulcão abriga águas escuras e profundas, que refletem o céu como um espelho silencioso. Um lugar cercado por histórias, onde a paisagem parece guardar memórias de um passado distante. Mas Madagascar não termina em suas montanhas. Seguindo em direção à costa, o cenário muda mais uma vez. O oceano se abre em tons de azul intenso e novas formas de vida surgem. Na baía de Sakalava, o vento constante transforma o mar em movimento. Praticantes de windsurf deslizam sobre as águas, guiados pelas mesmas correntes que, há séculos, trouxeram os primeiros habitantes à ilha. Mais adiante, em praias tranquilas, o tempo parece desacelerar novamente. Tartarugas cruzam a areia e o mar com a calma de quem carrega décadas, às vezes mais de um século, de existência.
Sob a superfície, recifes de corais revelam um outro mundo. Cores vibrantes, formas complexas, e uma diversidade que continua seguindo o mesmo princípio que define toda a ilha: isolamento. E todos os anos, esse mesmo oceano se transforma em uma rota de vida. Baleias jubarte atravessam milhares de quilômetros desde a Antártida até Madagascar. Elas vêm para dar à luz, para iniciar uma nova geração em águas que oferecem proteção e abrigo. E talvez seja aqui que tudo se conecta. Porque Madagascar sempre foi isso: um lugar separado, isolado, diferente. E foi exatamente esse isolamento que permitiu que a vida aqui se tornasse algo único. Mas o isolamento não protege para sempre. Florestas desapareceram, espécies foram perdidas. E o equilíbrio que levou milhões de anos para existir pode desaparecer em pouco tempo. Madagascar não é apenas um destino, é um lembrete. Um lembrete de que a Terra não cria mundos como este duas vezes. E de que alguns dos lugares mais extraordinários do planeta existem por um fio. Se essa jornada valeu a pena, deixa o seu like para apoiar o canal e se inscreva para continuar explorando os lugares mais extraordinários da Terra. Até o próximo vídeo.